Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Luan. O frame rate da câmera tá incrível. Movimento fluido. Por quê? Porque esse programa aqui é muito pesado para esse computador maldito. Mas não é para isso que estamos aqui. Como tá ali em cima, quinhentismo. Me pediram que eu tratasse de períodos literários específicos. Isso foi minha gata. Um segundo. Começando a aula bem, com a minha gata incomodando. Mas o que que acontece, gente? Eu queria introduzir dizendo que não é tão importante isso, saber períodos específicos. É muito bom, é muito interessante que para vestibular, por exemplo, que foi o caso de que me pediram, vocês saibam períodos literários específicos, mas vocês não vão ter que lembrar coisas tão específicas. Por exemplo, Padre Anchieta, Pero Vaz de Caminha, o início da literatura com a carta de Pero Vaz de Caminha, literatura informativa, são todas coisas que eu vou tratar, não se preocupem. Mas a questão é que o que mais importa é vocês saberem deduzirem esses fatos. Vocês saberem deduzir, no caso. Vocês deduzirem esses fatos a partir do texto, da questão que eles te dão, por exemplo, no caso do Enem. Então, o que mais importa, importa também, mas o que mais importa é que vocês consigam fazer essa dedução, indução, interpretação, intuição, que vocês saibam usar essa capacidade lógica de vocês, que vocês saibam ter um pouco de criatividade, usar um pouco da capacidade cognitiva, intuir, deduzir, sabe? Esse tipo de coisa, gente. Depreender os fatos a partir do pouco que te dão, tu faz muito. Foi assim que eu passei no Enem. Claro, para tirar uma nota ótima, assim. Eu tirei, tipo, quase 700. Não é uma nota muito boa, sabe? Mas a questão é que eu não estudei, gente. Eu já falei isso no vídeo anterior. Eu não estudei e eu passei em primeiro lugar em ampla concorrência no meu curso. Por quê, gente? Porque eu sei interpretar e eu era burro quando eu fiz Enem. Eu era extremamente estúpido quando eu fiz o Enem, há uns anos atrás. Gente, eu entrei na faculdade e não sabia escrever um texto direito. Eu tirei só 800. Vou falar, eu tirei 800 na redação. Não vou falar só, porque a maioria das pessoas não tirou 800. Mas, gente, para alguém que tem letras, tirar 800 é tipo mínimo, sabe? Não vou ser elitista aqui e falar isso, mas a questão é essa, gente. Vocês precisam sim estudar, estudem muito, mas não porque vocês vão aplicar numa prova, ou não porque é a única forma de passar, ou não porque é a coisa mais importante, porque não é. Não é mais importante estudar do que saber o que fazer com o estudo de vocês, beleza? Então a gente vai começar a sériezinha de literatura com essa introdução queridíssima do professor bugiganga, que eu não. Gente, não confio em nada do que eu tô falando. Então eu vou ler esse livro aqui com vocês, porque tem só 20 páginas, o primeiro, uma leitura muito rápida, tá? Então vamos lá. Eu espero que vocês consigam. Oh meu Deus, olha os erros que eu já estou cometendo. Enfim, História Concisa da Literatura Brasileira de Alfredo Bossi, editora Cultrix, que posta essas coisas de linguística e literatura no Brasil. Tratar esse primeiro capítulo aqui, ó, condição colonial, literatura informativa, basicamente, que é outra forma de se conhecer. Depois a gente vai tratando todos esses aqui, ó. Até tendências contemporâneas, que é o que eu mais gosto, no caso. Pré-modernismo ali, não gosto muito de modernismo, para ser bem sincero. Mas, pré-modernismo, top. Top de linha. Mas enfim, a condição colonial. Essa é a primeira coisa a se ter noção. Quinhentismo por quê? 1500, quando se descobre. Quem descobriu? Tudo bem, né? Já tinha gente aqui, mas descobriram? Beleza. Ok, beleza. Mas a questão é essencialmente essa. Porque é aquele período de início de colonização. Então, ali, o problema das origens da nossa literatura não pode formular-se em termos da Europa, onde foi a maturação das grandes nações modernas e tudo mais. Nos termos das outras literaturas americanas, isto é, a partir da afirmação de um complexo colonial de vida e de pensamento. Começou bem a obra. Perfeito. A gente não pode basear nossa literatura dos outros, devemos ter uma literatura própria, mas não foi o que aconteceu por séculos, por uns 400 séculos. 400 séculos mais. Nossa, bota 500. Bota, não, 500 não.
400, assim, uns 400 séculos é tranquilo tu falar. O quê? 1500 até 1900? Gente, a gente não tinha, desculpa, mas até 1900, no final ali de 1800, a gente começa a desenvolver alguma coisa que se aproxima de uma literatura brasileira. Sinceramente, assim. Ali com realismo, sabe? Romantismo é puro suco de Europa, gente, pelo amor de Deus. Mas enfim, a gente tem ali quinhentismo, barroco, arcadismo, não tô nem falando na... Mas enfim, a gente tem todas essas questões. Depois tem o romantismo, primeira, segunda, terceira parte do romantismo, realismo, o naturalismo, parnasianismo, pré-modernismo, tudo ismo. Modernismo ali com a Semana de Arte Moderna e as tendências pós-modernas ou tendências contemporâneas que a gente fala que não tem mais escolas literárias, mas tem tendências, tem ondas, sabe? Tem correntes assim literárias. Mas beleza, resumo básico assim que tu abre qualquer negócio aqui, ó. Tu abre qualquer coisinha, tu abre qualquer livro que fala sobre literatura, vai ter exatamente isso. Vai ter aqui, ó, barroco, arcadismo, olha só que eu estava acertando. Romantismo, realismo, parnasianismo, simbolismo, esqueci simbolismo. Eu não gosto de simbolismo, para ser bem sincero. Pré-modernismo, modernismo. Beleza, começa ali. Semana de Arte Moderna 22 vai até 45. E depois pós-modernismo, que algumas pessoas dizem que não faz muito sentido o termo. Eu não gosto muito do termo. Eu não gosto muito de pós-modernidade no geral, mas tudo bem. A literatura em si dessa época é ótima, ótima, muito boa, sério. Mas o termo em si, sei lá. Eu prefiro dizer literatura contemporânea, que é aquela. Mas de literatura contemporânea a gente pode falar. Depois da ditadura, redemocratização ali. Ok, gente, tô saindo. Mas é basicamente uma literatura informativa, sabe? Ali por padres, principalmente padres, os jesuítas que fazem essa literatura de catecismo, literatura de catequese, no caso, sabe? Que eles fazem mais textos informativos. Mas o que é que garante o caráter de literatura? A literariedade na forma que eles estão descrevendo. Se eu pegar aqui Carta de Pero Vaz de Caminha, por exemplo, que é o que eu vou fazer nesse exato momento, se eu pego uma Carta de Pero Vaz de Caminha, é um texto informativo, porque tu está informando realmente como é o Brasil, mas a forma de se descrever, a gente pode dizer que se adequa a uma forma de literatura que configura a primeira literatura, primeira peça de literatura, primeira obra literária, de certa forma, do Brasil. Então, a gente provavelmente vai ter que ir mais na frente. Importa conhecer alguns dados desse complexo, pois foram ricos de consequências econômicas e culturais que transcenderam os limites cronológicos da fase colonial. Ou seja, o que aconteceu aqui. Gente, pelo amor de Deus, essa é a primeira coisa. Um período, começa um período, acaba o outro. Não é assim que funciona. Entendeu? As coisas, elas não são tipo, uh, acabou aqui esse período, todas as tendências mudam. Não é assim que funciona, gente. Eles ainda estavam escrevendo romantismo, depois de o realismo começar, e eles estavam escrevendo obras que pareciam com realismo antes. Só que a questão é que tem umas tendências. Pensa numa trend do TikTok. Ah, vocês são jovens, né? Vocês gostam de TikTok. Mesma coisa. Tem gente lá que antes do... Pô, eu ia falar um negócio velho, eu ia parecer idoso agora. Mas pega essa... É tipo, tem alguém usando essa música aqui, do nada pega e todo mundo começa a usar. Um ano antes, tinha uma pessoa usando em todos os vídeos dela, entendeu? A questão é essa, entendeu? É que tem uma corrente de pessoas que começam a fazer uma coisa. No caso, as escolas literárias costumavam ser muito bem definidas porque elas eram definidas pelos movimentos da Europa. Que também parte do motivo, vocês vão ver que, por exemplo, texto informativo por 100 anos, gente. Um século de texto informativo, não tem nada de literatura brasileira. Tipo assim, de verdade. Vamos ser sincero, né? Texto informativo. Sabe? Literatura de informação, literatura de catequese. Não tem uma obra poética ali no meio, pelo amor de Deus. Sabe? Tem uma ou outra. Entende? A questão é que nós não tínhamos identidade. Literatura é identidade. Gente, eu chego a estar com a língua enrolada de tão possesso que eu estou. Brasil Colônia é o barroco, o arcadismo, enfim.
coisas que vêm antes do romantismo, que a gente fala. E aí o que acontece? Ah, eles se aproveitam, e isso vai para o romantismo, eles se aproveitam muito da estética natural brasileira, dos indígenas, essas coisas nativas, naturais e não sei o quê, mas eles não respeitam os indígenas, eles só se apropriam da identidade deles e tipo, olha só como eles são bonitinhos esses animais aqui, entendeu? Essa é uma coisa sobre esse tipo de texto, é tipo, analisando de longe, assim, tipo, nossa, olha os indígenas, gente, olha só com esses animais bonitos, mas animais, sabe? É mais ou menos assim. E isso vai pro romantismo ali pela primeira fase, que é tipo, nossa, olha como os indígenas são legais, mas eles são basicamente vistos assim como como tipo é a mesma coisa que um Dom Quixote, mesma coisa que um cavaleiro europeu, assim, que vai, tipo. Quer dizer, Dom Quixote é uma boa obra, no caso, né? Eu tô falando de obras clichê. De, tipo, o cavaleiro vai lá e salva a princesa e, ah, que legal. Entendeu? Tipo José de Alencar. O artista, o autor ruim que estudam. Ruim. Ele é ruim, gente. Iracema, ruim. Leiam, mas é ruim, tá? Quero que vocês saibam, antes de ler, que é ruim. E leiam sabendo que é ruim, que vocês vão aprender uma coisa com esse livro que é ruim. Perdão, gente, mas é ruim, tá? Então vamos lá. O limite da consciência nativista é a ideologia dos Inconfidentes de Minas, do Rio de Janeiro, da Bahia e do Recife. O Brasil era isso, tá? Isso também é importante lembrar. Mas ainda nessas pontas de lança da dialética entre metrópole e colônia, metrópole sendo, né, Portugal, a última pediu de empréstimo à França as formas de pensar burguesas e liberais para interpretar a sua própria realidade. É isso, nós pegávamos um empréstimo cultural, é um empréstimo artístico, é um empréstimo filosófico, de como pensar e de como fazer literatura. Então vamos aqui mais para frente, que a gente vai para a coisa em si, textos de informação. Os primeiros escritos da nossa vida como nação, no caso, documentam precisamente a instauração do processo. São informações que viajantes e missionários no caso, mas jesuítas, assim, europeus, colheram sobre a natureza e o homem brasileiro. O homem brasileiro, no caso, na época, sendo indígenas. Enquanto informação não pertence à categoria do literário. Pois é, mas à pura crônica história. E por isso há quem omita por escrúpulo estético. No entanto, a pré-história das nossas letras interessa como reflexo da visão do mundo e da linguagem que suscitaram os primeiros observadores do país. Então é interessante saber, não é necessariamente literatura, mas a gente estuda como, porque foi importante para o processo de desenvolvimento de uma literatura nacional. Então, é discutível? É, mas. E a gente fala, dos textos de origem portuguesa merecem um destaque. A Carta de Pero Vaz de Caminho, extremamente importante. Mas olha só o nome, pessoal. O Diário de Navegação, o Tratado da Terra do Brasil e a História da Província de Santa Cruz, que era Santa Cruz, no caso, o nome. Que vulgarmente chamamos Brasil. A narrativa epistolar, os tratados. Gente, tem uma gramática, não tá aqui. Mas um olha só. Frei, padre, sabe? Maioria, tipo, padre, frei. Aqui, nesse caso aqui especificamente, não. Ó, catequese, como eu digo. É mais, tipo, pessoas que vão para explorar essas questões religiosas e outra. Tem a questão da reforma protestante que estava acontecendo na Europa durante esse século. Foi muito importante também. A gente vai entrar nessa questão da contra-reforma depois. Mas, essencialmente, a carta de Pero Vaz de Caminha, beleza. Olha só o jeito, olha só, gente, o que para a nossa história significou uma autêntica certidão de nascimento, a carta de Caminha a Dom Manuel, dando notícia da terra achada, eu quase falei doutor, insere-se em um gênero copiosamente representado durante o século XV em Portugal e Espanha, a literatura de viagens. Gente, o povo que viaja, esses portugueses, gente. Pelo amor de Deus, sério, já foi o maior país, já foi tipo a maior nação, assim, vamos dizer,
da face da Terra, da história. Quer dizer, da história não, né? Mas já foi em algum momento o país que mais colonizou. Olha, gente, quanto país é lusófono que a gente fala? Para quantos lugares eles foram? Então era comum pensar assim, que a literatura que a gente tem num país em dado momento vai ser muito influenciado pelo que está acontecendo naquele país ou pelo que está acontecendo no mundo. Principalmente no mundo globalizado, o que está acontecendo no mundo. Então, se tem uma pandemia, por exemplo, tu não vai simplesmente se fechar no Brasil e tipo, olha só, a pandemia no Brasil tá assim desse jeito. Claro, é a tendência de que tu vai ver o que está acontecendo na tua volta. Mas no mundo globalizado, tu acaba vendo o que está acontecendo na volta de todo mundo. Então tu pode acabar tratando de assuntos que estão acontecendo em outros lugares. Então, se tu vê uma tendência à depressão, por exemplo, tu não tem a necessidade de tratar, não é necessidade, mas tem mais acessibilidade para entender como é a depressão em outros lugares. Por exemplo, essa é a vantagem da globalização, no caso. Mas a gente tem ali, ó, por exemplo, olha o jeito, gente. A feição deles é serem pardos, maneiras d'avermelhados de bons rostros e bons narizes bem feitos. Andam nus, sem nenhuma cobertura, nem estimam nenhuma coisa cobrir nem mostrar as suas vergonhas. Estão acerca disso com tanta inocência como tem de mostra o rosto. Tem, e é por isso que eles ainda falam literatura, tem um certo caráter que a gente chama literariedade, é uma certa característica do que torna algo literário. Então é interessante. Aqui no final, por exemplo, ele fala, ó, ali, e estão acerca disso com tanta inocência como tem de mostra o rosto. Ele podia falar de uma forma mais clara, mas ele não faz isso. Ele não faz isso. Ele decide colocar um temperinho ali no que ele está fazendo. Por isso seria considerado literatura. O capitão, quando eles vieram, estava sentado em uma cadeira e uma alcatifa aos pés por estrada e bem vestido com um colar de ouro muito grande ao pescoço. E aí vocês param para pensar uma coisa. A literatura é baseada na realidade, correto? Só que às vezes é literalmente a realidade pura. Mas o fato de que a gente está tão distante daquela coisa faz com que aquela coisa se torne literatura. Isso é uma coisa. Tendo literariedade, aquela coisa pode ganhar o caráter literário. Na época era puramente um livro, um texto informativo, vamos dizer assim. Mas hoje, algumas questões sonoras de como eu estou lendo, sabe, de como é escrito, o fato de que a gente nunca viu isso na vida parece. Se nos falassem isso é ficção, eu acreditaria. Se eu nunca tivesse ouvido falar sobre o processo de colonização do Brasil, eu acreditaria que isso é literatura mesmo, entendeu? E não puramente um texto informativo. Por isso, também, que ele ganha o caráter de um texto literário. Por isso que ele entra para a história da literatura brasileira, além da relevância que ele tem para a literatura de fato, é o fato de que ele tem um caráter de literário, ele tem literariedade, entendeu, gente? E aí, atenuando a impressão de selvageria, ó. Eles, porém, contudo, andam muito bem curados e muito limpos, e naquilo me parece ainda mais que são como aves ou alimárias, monteses, que lhes faz o ar melhor pena e melhor cabelo que as mãos. Esse jeito tão interessante dos portugueses, principalmente da época de falar, é muito legal de se ver, gente. E a melodia, sabe, tem uma... é melódico de certa forma, sabe? Dependendo da forma que tu lê. Eu tô lendo uma forma extremamente mecânica, me perdoe. Mas ó, e em tal maneira é graciosa que, querendo-os aproveitar, dar-se-á nela tudo bem por das águas que tem. Porém, o melhor fruto que nela se pode fazer, me parece que será salvar esta gente, e esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza em ela deve lançar. Então, olha só que interessante. Lançar semente. Ele não está sendo literal. Ele não vai lançar uma semente. Mas, entendem? Parte da linguagem poética é falar a coisa sem falar a coisa. É dar a entender, sabe? Passar uma mensagem sem ser linear, sem dar diretamente, falar diretamente o que tu quer falar. E aí, enfim, gente, tu tem todos outros autores. Esses autores aqui são os mais importantes. Quais que eu destacaria? Esses aqui, ó. Especificamente alguns, que a gente está falando em questão de vestibular, especificamente alguns é interessante, assim,
para que a gente dê uma olhada. Claro, o que se destaca é a carta de privado de caminho. E as questões religiosas. Padre José de Anchieta, por exemplo, esse querido homem aqui, deixa eu ver se vai aparecer na câmera. Esse querido homem. Ó, eu sou católico, gente, mas tipo, sei lá, entende? Principais obras, olha só. Diálogo sobre a conversão do gentil, Padre Manuel da Nóbrega, Tratado da Terra do Brasil, História da Província de Santa Cruz, Pero de Magalhães Gandavo, está escrito Gandavo, não está escrito Gandavo. Tratado Descritivo do Brasil, História do Brasil, Diálogos das Grandezas do Brasil, Tratados da Terra e da Gente do Brasil. E aqui tem alguma questão bem interessante que eu quero tratar. Mas para finalizar, assim, cronologia dos fatos históricos importantes do século XVI, ou seja, 1501 até 1600. Se eu não me engano, se eu não estou tão ruim com questão de período histórico, é isso. 1517. Lutero expõe as 95 teses que marcam o início da Reforma Protestante e pelas quais é excomungado. Claro, porque quem excomunga é a Igreja Católica. Essa reforma protestante é uma contra-reforma, assim, vamos dizer. Quer dizer, não é uma... Enfim, essa reforma protestante, ela vai contra o que a Igreja Católica pregava, que pregou por, tipo, 1500 anos, sabe? No caso, os católicos falam que a igreja foi fundada por Jesus Cristo, segundo aquela parte da Bíblia, então vamos dizer 1500 anos, até esse ponto. E o que acontece? No caso eu sou católico, né? Eu posso falar, nós falamos isso, mas enfim. E a questão é que a reforma protestante vai contra isso, e isso está acontecendo concomitantemente com o que está acontecendo aqui no Brasil. E outra, classicismo em Portugal, ao mesmo tempo que está acontecendo quentismo no Brasil. Início do Concílio de Trento, isso 1545, quase 30 anos depois. Início do Concílio de Trento, no qual se estabelece a divisão entre protestantes e católicos. E aí depois, em 1549, fundação da cidade de Salvador por Tomé de Souza, chegada ao Brasil de Padre José de Anchieta logo depois, fundação do Colégio de São Paulo. Então, essas questões cronológicas que é interessante, do desenvolvimento do Brasil mesmo. Por que isso? Informativo, gente. Mas essa questão, ó, com a morte do rei Dom Sebastião, Portugal e suas colônias passam para o domínio espanhol, 1580. Se tu pega um estado como o meu, por exemplo, Rio Grande do Sul, teve bastante colonização espanhol. Bastante. E aí tu pega os países próximos aqui, Uruguai, Paraguai, Argentina, eles têm colonização predominantemente espanhola. Essas são coisas a se considerar. Então, essa colonização inicial é portuguesa, sim. Essa colonização majoritariamente ali da costa, mas também teve bastante colonização espanhola, que não se fala muito sobre, né? Querendo ou não, porque o principal realmente foi a questão da colonização portuguesa. Mas quinhentismo se resume nisso, gente. Em missionários, em viajantes, jesuítas, padres, freis, religiosos, viajantes. A elite não vinha, né? Quase. Não produzia texto. Então vamos esquecer desses coroados aí. Mas a questão é essencialmente essa. Então a gente vê aqui a carta de Caminha, extremamente importante. Aqui tem Gandalf, hein? Aqui não estava escrito Gandalf. Mas olha só. Gandalf estava ciente de seu papel de pioneiro. A causa principal que me obrigou a lançar mão da presente história e sair com ela à luz foi por não haver até agora pessoa que empreendesse, havendo já 70 e tantos anos que esta província é descoberta. Informativo, gente. Então, realmente, assim, é questão de conseguir depreender desses textos meio turvos, assim, que eles fazem, conseguir depreender a informação que eles estão passando. Nesse caso não é tão difícil porque é um texto informativo, é só a linguagem que é um pouquinho mais difícil. Enfim, aí tu tem as relações de Camões. E Gandalf estava ciente de seu papel de pioneiro e procurou cumpri-lo com diligência, responsabilidade, o que lhe valeu os encômios de Camões nos tercetos com que o poema apresenta a história. Tem claro estilo, engenhoso, curioso. Mas enfim,
objetividade relativa. É o que define esse período. Uma objetividade relativa, que essa relatividade vai dar o caráter de literário e essa objetividade vai dar o caráter de informativo. Relativo é literário, objetivo, informativo. E de alguma forma é as duas coisas ao mesmo tempo. Mas é essencialmente isso, gente. É tipo, tem uma beleza nessas coisas que a gente consegue olhar para o passado através disso. E muitas vezes literatura é isso, literatura histórica, basicamente. Tem um caráter literário, tem a literariedade ali que compõe essa coisa. O Tratado de Gabriel Soares, a informação dos jesuítas. Isso aqui é interessante a gente passar. Paralelamente à crônica leiga, aparece a dos jesuítas. Leiga no sentido religioso, que significa pessoas que não são consagradas, enfim, não são padres, não são freiras, não são, enfim, missionários assim religiosos. Tão rica de informações e com um plus de intenção pedagógica e moral, ou seja, catequese. Os nomes mais significativos são Manuel da Nóbrega e Fernão Cardim. Perdão, gente. Pela relevância literária, José de Anchieta. Padre José de Anchieta, no caso. Diálogo sobre a conversão do gentio. Muito interessante. Gentil, gente, pessoal. Conversão. Você sabe o que é conversão. Olha só. Vale a pena citar um trecho em que, com a agudeza rara para o tempo, mostra desprezar argumentos de ordem racial. Olha só. Terem os romanos e os outros mais gentios mais polícia, ou seja, civilização, urbanidade, que estes não lhes veio de terem naturalmente melhor entendimento, mas de terem melhor criação e criarem-se mais politicamente. Olha só, gente. Não é inato. Olha só. Padre José de Anchieta contra o antirracista? Olha que loucura. Mas enfim, gente. Essencialmente essa que é a questão. Vocês vão estudar muito. Olha só, isso aqui é legal, que eu quase passo por isso. Os fragmentos, aqui ó. A linguagem de a Santa Inês do Santíssimo Sacramento e em Deus meu Criador molda-se na tradição medieval espanhola e portuguesa, em metros breves da medida velha. Anchieta traduz a sua visão do mundo ainda alheia ao Renascimento e, portanto, arredia em relação aos bens terrenos. Não há coisa segura, tudo quanto se vê se vai passando. A vida não tem dura, o bem se vai gastando, toda criatura passa voando. Contente assim minha alma, doce amor de Deus, toda ferida, o mundo deixa em calma, buscando a outra vida, da qual deseja ser absorvida. Muito bonito. Então, realmente, tem literatura propriamente dita, feita por nosso querido Padre José de Anchieta. Então, muito interessante. Eu sou católico, por exemplo, eu adoraria ler mais disso aqui. Literatura, gente. Só que ele está informando sobre algo. Claro. Então tem os textos claramente informativos, mas no geral todos eles são em volta de informar, de registrar coisas sobre essa parte importantíssima da história brasileira, mas também da história da literatura brasileira, porque a partir desse momento a gente tem, por exemplo, o barroco ali, vai seguir muito essa questão religiosa, o arcadismo, que vai começar a se perder, e o romantismo, que ali é meio que a morte da questão religiosa tão clara, principalmente na segunda parte. Lá é depressão ferrenha ali, Álvares de Azevedo e tudo mais, Noite na Taverna, o pessoal queria se matar. Só pensava em se matar e beber. E fumar. Maconha, aposto. Bando de comunista. Mas enfim, gente. É isto.